Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Anassés Filho, um bom e velho joinha para todos vocês que me conhecem e não me conhecem, aproveitando, tá vendo esse símbolozinho aqui? Já que eu dei um joinha para vocês, clica aqui embaixo também, clica nesse símbolozinho do joinha, curtindo o vídeo e também se inscreve no canal, esse símbolozinho do sino é para que você seja avisado todas as vezes quando chegar um vídeo novo, porque quando você faz isso, o canal ele ganha mais visibilidade e por sua vez ganha mais visibilidade, mais pessoas vão poder assistir e poder participar dessa conversa semanal que a gente tem aqui e, por sua vez, também trazer novidades. Entre elas várias novidades. Nós chegamos com esse episódio de hoje ao 10º episódio do canal da Comic House. E entre elas, o que é a grande novidade que eu posso dizer é porque a proposta do canal nunca foi falar a respeito só de quadrinhos, mas também falar a respeito de séries de TV, filmes e literatura. E por falar de literatura, o episódio de hoje vai ser sobre literatura, mais precisamente de um conto que eu gosto, ou melhor, uma novela que eu gosto bastante, que é A Morte de Ivan Ilitch, e que tem muita conexão com o Dia de Finados que nós tivemos há alguns dias atrás. Porque a morte, seja ela na ficção, seja ela no nosso mundo real, por mais que nós queiramos, ela vai chegar para todos nós, seja de forma natural, seja de forma trágica. E A Morte de Ivan Ilitch, ela traz para a gente uma grande reflexão, não sobre a morte, mas sobre a vida. Porque o Ivan Ilitch era um homem que era de aristocracia, ou seja, um homem que tinha posses, era um homem que gozava do que muitos podem entender como a ideia de felicidade, ter dinheiro, ter poder. Mas no momento em que a morte vai se aproximando dele, a gente vai tendo cada vez mais que a consciência do fim, ou da própria finitude da sua existência, vai fazer ele rever não só quem ele é, mas também das coisas que ele acreditava serem mais consolidadas em sua vida, seja das relações humanas, seja das relações familiares, de pessoas que ele vai ver que muitas vezes, apesar de que o livro, ou melhor, a novela já começa com a gente tendo a certeza que o próprio Ivan Ilitch já está morto, o livro começa com o anúncio da sua morte, nós vamos acompanhando toda essa trajetória, seja daquele momento, ou como eram as próprias relações. E nós vamos observar talvez coisas que são muito tristes da nossa própria sociedade. De pessoas que eram muito amigas dela, do Ivan Ilitch, e com a ideia da morte, na ideia de cumprir os ritos fúnebres, de poder visitar a casa do Ivan, de desejar os pêsames aos familiares, ou até mesmo de acompanhar o corpo, fazer o cortejo, era penoso, era cansativo. Ou até mesmo discutir a distância da sua própria casa até a casa do recém-morto, de ser uma distância muito longa e com isso muito trabalhoso também. Ou até mesmo das próprias relações familiares, que muitas vezes eram forjadas mais na questão do próprio patrimônio do que da relação humana. De pessoas que o próprio Ivan, em dado momento, ele começa a ouvir que pessoas já estavam pensando na partilha dos bens e não naquele que estava se preparando para partir. Ou até mesmo uma grande conexão da morte da Ivan Ilitch com um conto que eu gosto bastante também dele, que é Senhores e Servos, em que num dado momento o Ivan ele encontra conforto num criado que muitas vezes ele menosprezava ou não o tratava com relação humana, mais calorosa, e que se predispõe naquele momento a colocar as pernas como apoio para as dores que o Ivan Ilitch sente nas pernas, que são muito profundas. Então é algo muito reflexivo de se ler, mas também profundo, que faz a gente repensar um pouco a respeito da nossa própria existência. Eu, particularmente, inclusive, quando li Tolstói, é algo interessante. Eu, como leitor, quando iniciei mais essa busca por clássicos, eu tinha uma grande admiração pelas obras que já são muito conhecidas, como Guerra e Paz ou Ana Karenina. No entanto, eu gosto de ir sempre na contramão e procurar ler obras que não são tão conhecidas, ou às vezes que não tão próximas do dia a dia ou do popular das pessoas. Então a morte do Ivan Ilitch, ela fez uma conexão comigo sobre a morte, porque a morte talvez seja um dos acontecimentos que mais se consolidou na minha vida para me trazer várias reflexões. Quando criança, um dos momentos em que vi a morte, um enterro, uma criança, uma filha, chorava ao pai dentro do caixão descer para a cova e ela gritava chorando, dizendo que queria ir com o pai. Aquilo me fez uma reflexão tremenda a respeito do que era realmente importante.
do que era importante às pessoas, e que naquele momento ver aquela criança chorar e pedir que queria ir com o pai, me fez pensar muito na valorização humana. Mais à frente a ideia do falecimento da minha tia, em que eu perdi o pudor, porque o pudor que me refiro, o pudor de ver alguém sem roupa e ter aquele cuidado, mesmo sabendo que a pessoa não tem mais vida nela, mas de vesti-la, de vestir a roupa nessa pessoa, de pegar os membros que já apresentam rigidez cadavérica e você ter, ao mesmo tempo, se libertar um pouco dessa preocupação de estar, talvez, fazendo algum mal àquela pessoa, por ter que mexer nos membros que já estão duros para que você possa colocar as roupas ou sapatos na pessoa. De ver, de repente, pessoas que vão para um velório e mal conhecem a pessoa que está lá e apenas por curiosidade estão. Ou até mesmo de pessoas que nunca tinham ido nos momentos de felicidade, de alegria, e que no momento da morte vão para lá apenas para olhar. E isso, inclusive, se encontra em dado momento, um momento muito interessante da morte de Ivan Illich, quando um dos que se dizia muito amigos, ou mesmo se considera muito amigo, dizia que nos momentos de festas que eram feitas lá, ele sempre estava presente. No momento da doença, não. Então, a obra que ela faz muito refletir sobre a própria existência da gente. E fechando a ideia de vivências que eu tive com a morte, ou proximidade da morte, ano passado, em 2019, eu acompanhei um familiar em 2 momentos que acabou que chegando a quase 60 dias dentro do hospital. E o que eu mais vi foi pessoas que estavam em hospital que ficavam pensando a respeito da sua própria vida, do que haviam deixado de fazer, das amizades que não haviam nutrido, ou até mesmo das amizades que acreditavam ter nutrido e na verdade não eram amizades. E muitos deles, talvez a pior das mortes, era a morte dos sonhos, de ver pessoas que se encontravam à beira do fim de sua existência e nesse momento pensavam a respeito do que tinham deixado de fazer, pensando que quando chegassem num dado momento da vida poderiam fazê-lo. E é muito triste a gente ver isso. A morte de alguém acompanhada da morte da própria essência do que ele acreditava um dia poder, da essência do sonho que ele poderia um dia realizar. Então a morte de Ivan Illich é uma obra que fala sobre a morte, mas muito sobre a vida que eu e você estamos trilhando, e quando chegar no nosso último suspiro, a gente poder olhar para trás e ver que não a fez uma vida superficial, mas uma vida grandiosa, com um legado para deixar para os outros. Então, me despeço de vocês, um bom e velho joinha como sempre, e vida longa e próspera para todos. Até mais.